cristandade apostatou-se, isto é, separou-se do Espírito e houve a homens sem direção, sem revelação e sem o amor de Deus derramado no coração e que não são governados pelo Espírito, mas sim pela carne. Nós precisamos meditar muito. Quando Jesus encontra com Nicodemos, Nicodemos é um religioso e um estudante das Escrituras, chamado príncipe dos judeus. Nós precisamos de perceber que as coisas espirituais são profundas, reais e verdadeiras. E diante dos nossos olhos se cumprem as profecias de Jesus e as revelações do Espírito Santo. João apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você que crê em Jesus compreendeu como o pecado é tirado? Afinal, como Deus tira o pecado através do Cordeiro? No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 11 a seguir, Jesus nos explica algo maravilhoso. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me creais ou não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Aqui Jesus nos ensina e diz a Nicodemos: olha, você é uma serpente. Embora seja religioso e estude as Escrituras, a natureza humana é a serpente. A serpente levantada no deserto representa Cristo como cordeiro. O cordeiro serpente? Porque, na verdade, Jesus representa a serpente quando se faz carne e pecado por nós. Ele é o cordeiro diante de Deus porque é a oferta pelo pecado. Assim, ele está qualificado plenamente para tirar o pecado. Mas como isto acontece na prática com cada um de nós que cremos? Vejamos em Romanos 6. A explicação é esta. Romanos 6, versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Agora, versículo 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Veja que a atuação da morte de Cristo é a atuação da morte da serpente ou da natureza da serpente, da natureza diabólica que há em cada pessoa. Observe na pregação de João Batista que ele chama as pessoas que iam batizar sem arrependimento de raça de víboras, raça diabólica, raça de Satanás. Jesus chama os fariseus religiosos de raça de víboras, raça de serpentes e até mesmo de serpentes. Portanto, ele é levantado como uma serpente para tirar a nossa natureza de serpente. Isto é, do veneno, da raiva, da ira e da incredulidade.
Esse é o efeito de Jesus Cristo e da nossa fé em sua morte e ressurreição. A cruz opera em nós a morte da serpente, a morte do pecador, e nos traz, pela ressurreição, a vida no Espírito. Por isto, o apóstolo Paulo diz claramente assim, no capítulo 2, no versículo 20. Porque já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Portanto, este era o seu sentimento e a sua realidade. Eu não vivo. O eu está ligado à natureza da serpente. Cristo vive, não eu. Este é o segredo de uma vida espiritual frutífera. Por isto, João disse aos que iam ser batizados nas águas sem arrependimento: produzir frutos dignos de arrependimento. O arrependimento vem quando nós somos convencidos pelo Espírito de nossa natureza maligna. E assim, somos batizados na morte de Jesus. Quem lê Romanos 6 compreende bem, pois o Espírito Santo nos explica totalmente o Evangelho da cruz e o poder do Gólgota. João diz: não ame o mundo nem as coisas que nele há. O mundo entrou no meio cristão. O mundo e a carne. E a cruz perdeu a sua validade quando os que creem estão misturados com as coisas terrenas. Note que Jesus diz para Nicodemos: há uma separação entre as coisas terrenas e as coisas celestiais. Você está envolvido em coisas terrenas? Em paixões terrenas? Precisamos meditar sobre isto, para que escapemos da perversão do Evangelho, dos cristos falsos e das igrejas falsas. Isto é, que não muda a natureza humana. Precisamos de novidade de vida, ressurreição em Cristo Jesus. Então, como o pecado é tirado de nós? Por meio da morte de Jesus e da sua ressurreição. Estejamos unidos à sua morte e ressurreição. É bom repetir isto dia após dia, porque esta realidade tem que operar em nós para que possamos ter a experiência de nova criatura e estarmos assim aptos a ser guiados pelo Espírito e ouvir a voz do Senhor. O pecado é tirado quando, pela fé, somos convencidos pelo Espírito e o Espírito entra em nossa vida. Leia Atos. É quando o Espírito entra na vida daqueles que creem para dirigi-los, revelar e ensinar. Bendito seja Jesus Cristo, aquele que não nos deixa e não nos abandona jamais. O amor de Deus está derramado em nossos corações. E a graça de Jesus Cristo está em nossas almas. E o sentimento que temos é de amor. Tudo que está fora do amor é como sino que retine. Não há valor nenhum. Bendito seja Jesus. Amém.